Tutorial de corte. O corte é baseado nesses ângulos 180, 135, 90, 45 e 0. Todos os ângulos do corte são em direção ao chão, nunca em direção ao cliente. Então, a posição que se pega com a mão é em direção ao chão. O corte, ele precisa de divisão, limpeza na divisão e um ótimo acabamento. Quando nós fazemos a divisão do cabelo, a divisão básica para cortar um cabelo é orelha a orelha e a parte de trás, certo? O cabelo, nós temos que ter a ideia de que ele é um todo, é um conjunto com o pescoço. Então, se vamos fazer um corte, e esse corte é um corte curto, nós temos que ver o acabamento da orelha. Então, um acabamento, quando a pessoa tem um rosto fino, a suíça, no caso da pessoa, tem que ser uma suíça mais curta, para deixar o rosto mais curto. Quando a gente tem uma pessoa que tem um rosto arredondado, nós precisamos fazer o quê? Alongar a suíça para afinar o rosto da pessoa, certo? Depois de ser feito um corte, o corte ter sido terminado, a gente tem que ter a preocupação da parte posterior da cabeça, se o pescoço da pessoa é curto ou longo, como o meu. Então, um acabamento na parte posterior da cabeça, se a pessoa tem um pescoço curto, a gente tem que fazer um acabamento mais alongado, para alongar, dar a impressão que a pessoa tem um pescoço um pouquinho mais comprido. Quando a pessoa tem um pescoço longo, o acabamento é mais curto, para encurtar essa distância que tem entre o ombro e a cabeça, certo? Os cortes são feitos nessa divisão horizontal na parte de trás e vertical na parte da orelha, certo? Dentro disso, nós temos que sempre perceber que a escolha do corte da pessoa, às vezes não vai de acordo com a textura do cabelo, certo? Um cabelo curto, ele exige um acabamento perfeito e exige também que a gente conheça que estrutura é essa do fio. Como eu posso cortar esse cabelo? Para isso, nós temos os instrumentos que são a tesoura, certo? A tesoura tem de dois tipos, a tesoura navalha e a tesoura laser. A tesoura que nós mais usamos é a tesoura navalha. Por quê? Porque o corte dela é um corte mais preciso, certo? Como pegamos a tesoura? O dedo maior da mão aqui e o dedo anular aqui, assim. Assim se pega a tesoura. Essa curvatura da tesoura é para apoiar o dedo mínimo, para dar firmeza na mão do cabeleireiro ou da cabeleireira, ou do barbeiro, certo? Então, essa é a forma correta de se usar a tesoura, porque a gente tem toda a abertura dela com a mão, certo? Depois disso, nós temos a navalha. O que é a navalha? A navalha é aquela que tem um compartimento que a gente abre, ó, abre, e usamos meia lâmina de gilete, essa gilete comum que se usa para barbear, certo? A maneira correta da gente usar é pegar a lâmina no papel mesmo, dobrar e cortar, assim. Quando usamos a gilete e a navalha,
temos que trocar essa gilete na frente do cliente. Por quê? Porque nós não vamos poder reutilizar ela. Ela é descartada, porque vocês vão trabalhar perto da Suíça, na pele da pessoa, na nuca. Então, essa navalha pode ter algum problema de pele, a pessoa, então ela vai estar contaminada, digamos, né? Mas não é bem contaminada, ela não pode, tá? A vigilância não permite que a gente reutilize, então vocês têm que ter um local no salão para descarte da gilete, certo? A colocação da gilete, como é que ela é feita? Vocês vão tirar ela do papel, colocar ela na lâmina, ó, no compartimento da lâmina, aqui é onde corta, ó, assim, com a parte da lâmina, ó, vocês vão fechar e deixar, deixar uma linha e fechar ela, certo? Depois sair cortando. Depois a gente tem o navalete. Qual é a diferença do navalete para a navalha? O navalete possui vários pentes, ó. E a lâmina dele é de aço. A lâmina do navalete não é gilete. Esta pode ser lavada depois de ser usada. Vocês lavem ela com água, passem um álcool e ela pode ser reutilizada. Quantas vezes dá para usar essa